Você já parou para pensar se é possível alguém desafiar a morte? Não aquela morte física inevitável que todos enfrentamos, mas uma passagem única, misteriosa, que só 3 homens na Bíblia parecem ter experimentado? Enoque, Elias e Melquisedeque. O que essas figuras emblemáticas nos revelam sobre a comunhão com Deus, o poder profético e o sacerdócio eterno? E mais, será que esses personagens enigmáticos têm um papel ainda hoje, no fim dos tempos, como as 2 testemunhas profetizadas em Apocalipse? Se você quer entender como a Bíblia esconde verdades profundas que podem transformar sua fé e sua vida espiritual, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui vai mexer com a sua visão sobre a eternidade. Neste vídeo, você vai acompanhar histórias reais, bíblicas, cheias de suspense e ensinamentos que ultrapassam gerações. Vamos explorar o que significa andar em intimidade com Deus, como Enoque, exercer autoridade profética, como Elias, e viver um sacerdócio eterno como Melquisedeque. Se você sente que precisa de mais significado, mais coragem e uma conexão espiritual verdadeira, essa mensagem é para você. E não esquece, comenta aí: Senhor, eu quero andar contigo como Enoque para fortalecer essa caminhada. Deixa o like para apoiar o canal e compartilha com quem também precisa dessa palavra. Agora, bora mergulhar nessa jornada de mistério e fé juntos? Você já sentiu aquela inquietação sobre a morte? Aquela certeza de que um dia ela vai chegar para todo mundo, menos para alguns poucos escolhidos. Hoje, vamos conhecer 3 homens bíblicos que, segundo as Escrituras, não provaram a morte como nós conhecemos. 3 vidas que revelam segredos ocultos sobre como viver em comunhão tão profunda com Deus que a morte perde o domínio. Mas antes de entrar nessas histórias incríveis, pensa comigo. O que será que te separa dessa intimidade que faz a morte parecer algo menor? Será que existe um caminho? A resposta começa com Enoque, um personagem que parece discreto, mas cuja vida está repleta de significado. Em Gênesis 5:24 está escrito: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso não é um detalhe qualquer, é o registro de uma vida que foi tão alinhada com o Criador que, quando chegou o momento, ele não precisou passar pela morte. Essa intimidade com Deus não veio do acaso, e é justamente o que vamos desvendar. Quem foi Enoque? Como foi possível essa comunhão tão profunda? Enoque nos mostra a primeira dimensão espiritual essencial para qualquer cristão: a intimidade verdadeira com Deus. Não é só um andar superficial, não é um seguir regras. É viver uma relação diária, sincera, que transforma a alma. Neste bloco, vamos ver como essa intimidade moldou toda a vida de Enoque, deixando um legado eterno para todos nós. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada ou distante, essa história é para você. Porque intimidade com Deus não é privilégio de poucos, é convite para quem quiser aceitar. E se eu te dissesse que essa intimidade que Enoque viveu é o primeiro passo para desafiar a morte, para viver uma vida que transcende o tempo e o espaço? Fica comigo que já já vamos para a próxima parte, onde vamos descobrir como essa comunhão pode se transformar em coragem profética. Uma coragem que mudou o rumo da história nas pessoas de Elias e Melquisedeque. Depois de entender como Enoque desafiou a morte pela intimidade profunda com Deus, vamos mergulhar na vida de Elias, um profeta que levou essa comunhão a outro nível. A coragem para confrontar o mal e exercer a autoridade espiritual diante dos maiores desafios. Você já se sentiu desanimado por enfrentar situações impossíveis? Ou achou que não tinha força para se levantar contra as injustiças? A história de Elias vai te mostrar que, com fé e autoridade espiritual, é possível desafiar até as maiores tempestades. Elias não foi um profeta qualquer. Ele apareceu em um dos períodos mais conturbados da história de Israel, onde a idolatria e a corrupção dominavam. Ele não se escondeu, não teve medo de confrontar o rei Acabe e os falsos profetas de Baal, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer momento.
O ápice da sua autoridade profética foi quando sozinho desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, numa demonstração espetacular do poder de Deus. E depois veio o momento mais impressionante: sua ascensão aos céus num redemoinho de fogo, conforme 2 Reis 11. Elias não morreu. Ele foi tomado por Deus de uma forma sobrenatural. Essa história nos convida a refletir sobre o que significa ter uma autoridade espiritual genuína. Elias viveu uma vida corajosa porque sua intimidade com Deus lhe deu poder para agir. Mas não é apenas coragem humana, é uma coragem que vem do céu, do Espírito. É essa coragem que o cristão deve buscar hoje para enfrentar os gigantes que existem em sua vida pessoal, profissional e espiritual. Elias nos ensina que a fé ativa e obediente pode nos tirar do chão da resignação para um patamar onde o impossível se torna realidade. E tem mais: na escatologia cristã, muitos acreditam que Elias será uma das 2 testemunhas em Apocalipse 11, um papel profético crucial no fim dos tempos. Isso reforça a ideia de que sua autoridade não terminou na antiguidade, mas permanece viva e atuante até hoje. Um chamado para que nós também sejamos testemunhas corajosas da verdade. Se você já sentiu que seu espírito está cansado ou que suas orações parecem não ser ouvidas, a história de Elias vai reacender essa chama. Porque coragem e autoridade só nascem da intimidade com Deus. E isso ele aprendeu e viveu antes de ser levado ao céu. Na próxima parte, vamos conhecer Melquisedeque, um personagem tão misterioso quanto essencial que representa o sacerdócio eterno, o serviço sagrado que não acaba nunca. Um convite para que você entenda a terceira dimensão espiritual que todo cristão precisa abraçar para uma vida plena. Agora que você já conheceu Enoque, que nos ensinou sobre a intimidade profunda com Deus, e Elias, o profeta corajoso que exerceu a autoridade divina para desafiar a morte, chegou a hora de mergulhar no mistério de Melquisedeque. Diferente dos outros 2, Melquisedeque aparece de forma rápida e enigmática na Bíblia, mas seu impacto é imenso. Ele não tem genealogia registrada, nem começo ou fim documentados, e isso já nos indica que ele é uma figura fora do comum, um símbolo de sacerdócio eterno. Melquisedeque é mencionado em Gênesis 14 como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, alguém que trouxe pão e vinho para Abraão após uma batalha. Mas sua verdadeira importância aparece no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, onde ele é apresentado como um tipo de Cristo, um sacerdote que não depende da linhagem humana, mas do poder de uma vida indestrutível. Essa ausência de genealogia é uma mensagem direta. Melquisedeque representa um sacerdócio que transcende o tempo, uma autoridade espiritual que nunca termina. Você já pensou no significado de um sacerdócio eterno? Em como o serviço para Deus vai muito além do que fazemos em uma igreja ou num ritual? Melquisedeque nos chama para uma vida de serviço contínuo, um ministério que não termina com a morte física, porque é sustentado por Deus. Essa dimensão do sacerdócio não é apenas histórica, mas profética e escatológica, pois muitos interpretam que Melquisedeque tem ligação direta com o papel das 2 testemunhas em Apocalipse, que estarão presentes nos últimos dias para um ministério decisivo. Essa terceira dimensão é um convite para que você não apenas tenha intimidade ou coragem, mas que também viva um serviço sacerdotal, com humildade e autoridade em sua vida diária. Melquisedeque nos lembra que o verdadeiro serviço a Deus é eterno e impacta não só o presente, mas também o futuro. Ao final desse vídeo, quero que você reflita como essas 3 dimensões, intimidade, autoridade profética e sacerdócio eterno, podem transformar sua caminhada espiritual. O que falta em você para viver como esses homens que desafiaram a morte? Deixe seu comentário dizendo: quero viver essas 3 dimensões. E não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem.
Na próxima parte, vamos conectar essas histórias com as profecias do Apocalipse e entender como elas se encaixam no plano divino para o fim dos tempos. Agora que você já entendeu a intimidade profunda de Enoque e a autoridade profética de Elias, é hora de conhecer Melquisedeque, uma figura bíblica que parece escapar do tempo e da história comum. Diferente dos outros dois, Melquisedeque não tem registro de nascimento nem de morte, e sua linhagem é um mistério. Ele surge em Gênesis 14 como um rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trazendo pão e vinho a Abraão, numa cena carregada de simbolismos. Mas seu papel vai muito além de que uma simples aparição. Ele é uma chave para compreender o sacerdócio eterno, aquele que não se apoia em genealogia ou tradição humana, mas em um poder espiritual que transcende tudo. Na carta aos Hebreus, Melquisedeque é apontado como um tipo de Cristo, o sumo sacerdote, que oferece um sacerdócio que não acaba, que é eterno. Isso nos leva a refletir. O que significa servir a Deus com um sacerdócio assim? Não é só uma função, mas uma missão que dura para sempre, um compromisso espiritual que ultrapassa vida e morte. Ele representa a terceira dimensão da vida espiritual que todo cristão deve buscar. Um serviço santo, duradouro, que impacta não apenas o presente, mas também o futuro eterno. E Melquisedeque não é apenas passado. Em Apocalipse e outras profecias, muitos estudiosos associam essa figura àquelas chamadas duas testemunhas do fim dos tempos, que terão um papel crucial para a última etapa da história humana. Essa conexão reforça que o sacerdócio eterno de Melquisedeque está vivo, ativo e aguardando seu momento de manifestação plena. O desafio para você hoje é: pense, como viver esse sacerdócio em sua vida? Como transformar sua caminhada diária num serviço que honra a Deus e reflete essa eternidade? A vida de Melquisedeque é um convite para que você compreenda que seu ministério, sua vocação, sua fé podem ser eternos quando fundamentados em Deus. Para fechar essa parte, quero que você escreva nos comentários: quero viver o sacerdócio eterno de Melquisedeque, e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram essa verdade poderosa. Na próxima parte, vamos unir todas essas dimensões, intimidade, autoridade e sacerdócio, e relacionar tudo isso ao mistério das duas testemunhas de Apocalipse, preparando o terreno para uma reflexão que pode transformar sua fé para sempre. Depois de conhecer as três dimensões espirituais, representadas por Enoque, Elias e Melquisedeque, intimidade, autoridade profética e sacerdócio eterno, é hora de entender como esses personagens bíblicos se conectam diretamente com o mistério das duas testemunhas descritas em Apocalipse, figuras centrais para os acontecimentos do fim dos tempos. Você sabia que a Bíblia sugere que Elias pode ser uma dessas duas testemunhas? E que a mesma intimidade e poder profético demonstrados por ele são esperados nas pessoas que estarão proclamando a verdade no momento mais crítico da história da humanidade? O livro do Apocalipse fala dessas testemunhas como profetas que terão autoridade para realizar milagres, enfrentar oposição e permanecer firmes, mesmo em meio à perseguição. Enoque, com sua intimidade divina, e Melquisedeque, com o seu sacerdócio eterno, são símbolos de qualidades essenciais para essa missão: comunhão com Deus, coragem profética e serviço dedicado. Essas figuras mostram que a caminhada cristã vai além do simples acreditar. É uma jornada de 3 dimensões, que juntas moldam um testemunho poderoso e eficaz no mundo. São exemplos para quem quer estar preparado para os tempos finais, entendendo que viver essas 3 dimensões espirituais é ser parte do plano divino. Você se sente chamado para ser uma dessas testemunhas?
para viver com essa profundidade, coragem e compromisso? A conexão entre essas 3 vidas bíblicas e o Apocalipse não é coincidência, é uma mensagem viva, um chamado urgente para todos nós. Cada dimensão que estudamos até aqui aponta para uma preparação espiritual indispensável para enfrentar os desafios que virão, resistir à tentação e ser luz em meio às trevas. Por isso, o convite que deixo para você é: comece hoje a buscar essa intimidade, essa autoridade e esse serviço sacerdotal para estar pronto quando Deus chamar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe um comentário dizendo: quero ser uma das testemunhas do Apocalipse. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com amigos e familiares. No próximo bloco, vamos trazer lições práticas para aplicar essas 3 dimensões na sua vida hoje mesmo, com exemplos e atitudes que vão transformar seu caminho espiritual. Chegamos à parte mais importante. Como aplicar tudo isso na sua vida hoje, agora, para que você realmente experimente a intimidade com Deus, a autoridade profética e o sacerdócio eterno em sua caminhada diária. Porque conhecer a história de Enoque, Elias e Melquisedeque é fundamental. Mas viver essas dimensões é o que muda tudo. Primeira lição: busque a intimidade verdadeira com Deus. Não adianta apenas seguir tradições ou regras. Como Enoque, você precisa cultivar um relacionamento diário, sincero, onde sua vida esteja completamente alinhada com a vontade divina. Isso significa reservar tempo para oração, meditação na palavra e deixar Deus transformar seu coração. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo hoje para andar com Deus como o Enoque andou? Esse é o alicerce que vai sustentar toda a sua fé. Segunda lição: viva com coragem e autoridade profética. Elias não tinha medo de enfrentar o impossível, porque sua fé estava firmada em Deus. Você também pode ser essa voz corajosa no meio das dificuldades, enfrentando as injustiças com fé e determinação. Isso não quer dizer que será fácil, mas com a força que vem do Espírito, você pode se posicionar como um verdadeiro profeta da sua geração, falando e agindo com ousadia. Terceira lição: abrace o chamado para um sacerdócio eterno. Assim como Melquisedeque, seu serviço a Deus não deve ser apenas momentâneo ou superficial. Cada atitude, cada decisão pode ser um ato de serviço sagrado que reverbera além do tempo. Pense em como você pode servir no seu ambiente, na sua família, no seu trabalho, sendo um sacerdote do amor, da justiça e da fé. Esse compromisso é o que garante um legado espiritual duradouro. Para finalizar, lembre-se, essas 3 dimensões, intimidade, autoridade e sacerdócio, são o caminho para você desafiar a morte em sua vida espiritual, viver em comunhão com Deus e ser um instrumento poderoso para o reino. Quero que você deixe seu comentário dizendo: eu escolho andar nas 3 dimensões. Curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam impactadas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos onde vamos aprofundar ainda mais essas lições e trazer conteúdos que vão fortalecer a sua caminhada com Deus. Muito obrigado por estar aqui até agora e que a presença de Deus transforme sua vida a partir de hoje. Queridos irmãos e irmãs que estiveram conosco até aqui, quero convidar você agora a se colocar diante de Deus em oração. Se chegou até essa parte do vídeo, é porque seu coração está aberto, pronto para se aprofundar na comunhão com o Pai, assim como Enoque. Então feche seus olhos, respire fundo e vamos juntos buscar essa intimidade divina. Pai eterno e soberano, nós te louvamos neste momento por tua grandeza e por teu amor incondicional. Obrigado porque, mesmo em meio às dificuldades,
Tu nos convidas a andar contigo, assim como fizeste com teu servo Enoque. Senhor, queremos experimentar essa intimidade que transforma, que muda a alma, que nos leva a caminhar contigo em cada passo do dia. Senhor, nos ensina a silenciar nossa mente e nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz suave e firme que guia nossas vidas. Que possamos estar atentos aos Teus sussurros, que muitas vezes são ofuscados pelo barulho do mundo. Dá-nos a graça de confiar plenamente em Ti, entregando cada medo, cada dúvida, cada insegurança. Queremos Te buscar com todo o nosso ser, Pai, não por obrigação, mas por amor. Que nosso relacionamento contigo seja autêntico, sincero e profundo, assim como o de Enoque, que andou contigo e foi levado por Ti. Que a presença do Espírito Santo nos conduza para dentro deste lugar de intimidade, onde somos renovados e fortalecidos. Senhor, neste momento, nós nos colocamos à disposição para que Tu nos moldes, nos ensines e nos uses para Teu propósito eterno. Que essa comunhão com o Senhor seja o alicerce da nossa fé, a fonte da nossa coragem e o início do nosso serviço fiel. Nós Te entregamos nossas vidas agora. Que esta oração seja um momento santo, um encontro verdadeiro entre o céu e a terra. Amém. Senhor Deus, que és poderoso e justo, agora nos voltamos para Ti com um coração aberto, buscando a coragem e a autoridade que o Teu servo Elias nos ensinou. Pai amado, dá-nos essa força que só vem do Espírito Santo, uma coragem que não se baseia na nossa própria capacidade, mas na confiança absoluta em Ti. Como Elias enfrentou profetas falsos e reis poderosos, queremos também, com a Tua ajuda, enfrentar as adversidades da nossa vida com fé inabalável e determinação. Que possamos ser instrumentos da Tua verdade, testemunhas firmes e luz em meio às trevas. Senhor, unge os nossos corações para que sejamos portadores de autoridade espiritual, não para dominar, mas para libertar e restaurar. Que nossas palavras sejam carregadas do Teu poder, que nossas ações reflitam a Tua justiça e que possamos agir sempre guiados pelo Teu Espírito. Que não temamos as perseguições ou rejeições, pois sabemos que Tu estás conosco. Fortalece, Senhor, aqueles que sentem medo, que estão cansados ou desanimados. Renove-lhes a fé e inflama o fogo do Teu amor em seus corações. Que sejamos um povo corajoso, preparado para ser a voz profética em tempos difíceis, como Elias foi. Que a nossa autoridade venha de Ti e seja sempre usada para glorificar o Teu nome. Que a Tua coragem e poder nos acompanhem a cada passo, para que possamos viver como Tu nos chamaste, sendo luz e testemunhas fiéis. Amém. Pai Santo e Eterno, nos colocamos diante de Ti reconhecendo a profundidade do chamado que Tu nos fazes para viver um sacerdócio que ultrapassa o tempo, assim como Melquisedeque, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Senhor, queremos entender e abraçar esse serviço que não é apenas um ato pontual, mas um compromisso diário, contínuo e sagrado. Ensina-nos, Pai, a sermos servos fiéis, que colocam Teu reino acima de tudo. Que nosso ministério, seja ele qual for, seja uma extensão do Teu amor e da Tua justiça no mundo. Que cada palavra que falamos, cada gesto que praticamos, reflita a santidade e a eternidade desse sacerdócio que nos foi confiado. Ajuda-nos a manter o coração puro, cheio de humildade e reverência, sabendo que nosso serviço é para Ti
e que nada pode nos separar do teu propósito eterno. Que não nos deixemos desanimar pelas dificuldades, mas que perseveremos com fé firme, conscientes de que estamos construindo um legado espiritual que vai além da vida terrena. Senhor, que o Espírito Santo nos fortaleça para sermos sacerdotes e sacerdotisas em nosso cotidiano, seja no lar, no trabalho, na igreja ou onde estivermos. Que sejamos instrumentos de cura, de paz, de reconciliação e de amor, vivendo um sacerdócio que é santo, justo e agradável a Ti. Que essa chama do serviço eterno nunca se apague em nossos corações. Que possamos ser sempre luz, guiando outros para Ti, e que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder e graça. Que assim como Melquisedeque, possamos viver com um propósito que transcenda o tempo, firmes no Teu chamado. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, oramos e agradecemos. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao fim desta oração com o coração aberto e cheio de gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas. Agora, queremos entregar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que ainda seremos. Que a intimidade com o Pai, a coragem profética e o sacerdócio eterno que aprendemos hoje possam florescer em cada coração que aqui está presente. Pai, renova nossa fé, fortalece o nosso espírito e guia nossos passos para que possamos viver em comunhão contigo todos os dias. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, testemunhas fiéis e servos dedicados, prontos para qualquer desafio que o Teu reino nos apresentar. Senhor, confiamos nossa vida e nosso futuro em Tuas mãos poderosas. Que o Teu Espírito Santo continue a nos inspirar, a nos transformar e a nos preparar para os dias que virão, seja em alegria ou na luta, na paz ou na tempestade. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos caminhar sempre na luz da Tua presença, sendo sal e luz neste mundo, com vidas que refletem o Teu amor eterno. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, porque Tu és justo e porque em Ti encontramos vida e esperança eternas. Em nome de Jesus, oramos e entregamos tudo a Ti. Amém.